E aí, tudo bom com você que escuta o Dicotomia? Meu nome é Paula e hoje daremos continuidade ao nosso quadro super especial ABC das RI. E trataremos da letra seguinte, a letra B, correspondente à nossa palavra do dia, balança de poder. Mas o que seria uma balança de poder, Paula? Bem, antes de explicar propriamente o que ela é, eu preciso pontuar duas coisas. A primeira, que a teoria da balança, ou equilíbrio de poder, é um mecanismo essencial do realismo político. E segundo, que eu falarei aqui balança ou equilíbrio, pois você pode ver em textos qualquer um desses dois nomes se referindo à expressão em inglês, paranã, balance of power. Nossa, eu acho que está bom em meu inglês, não sei. Às vezes, em um mesmo texto, o prefácio se refere à expressão balança, por exemplo, e o corpo do texto se refere à expressão equilíbrio, como ocorre no livro de Morgenthau. Então acaba que dá uma confusão na nossa cabeça e é normal isso. Mas falando propriamente sobre ela, a balança de poder, ela seria um mecanismo pelo qual o poder de um Estado, ou um grupo de Estados, é controlado pelo poder compensatório de outros Estados. Uma ideia de pesos e contrapesos. As suas formulações partem das concepções mais básicas da teoria clássica de que os Estados nacionais, como entidades soberanas e sem nenhuma autoridade acima da sua, atuam no sistema para preservar sua independência e aumentar o seu poder, em um cenário de anarquia. Isso mesmo, a anarquia, lá do primeiro episódio. Por conta disso, desse cenário de anarquia, a ordem é mantida pela balança de poder, havendo uma restrição e controle mútuo entre os Estados. Pense em uma balança mesmo, em que o equilíbrio pode ser levado a efeito, como cita Morgenthau, mediante a redução do peso do prato mais pesado ou pelo aumento de peso do mais leve. Os Estados buscam esse equilíbrio não para obter a paz, mas para prevenir o surgimento de um poder único que subjugue os demais, para garantir a sua independência e sobrevivência e para preservar o sistema anárquico de soberanias autônomas. Por isso mesmo, uma balança de poder entre os Estados pode ser estabelecida, mas isso não quer dizer que a guerra deixaria de ser uma possibilidade no sistema anárquico. Existiria, por exemplo, a formação de alianças para equilibrar a influência do grupo mais forte ou da potência mais forte. Você conhece aquela expressão, né? Você é grande, mas você não é dois? É basicamente assim a ideia da aliança. E se você ainda não entendeu muito bem essa ideia, vamos a alguns exemplos famosos. O primeiro deles, citado no manual de Jackson e Sorens, é o exemplo das tentativas do rei Luís XIV da França e de Napoleão, posteriormente, de tentar dominar a Europa. Ambas tentativas que fracassaram, já que as outras potências europeias da época se uniram para formar alianças que derrotaram os franceses. É importante lembrar, como aponta Karen Minst, que o período pós-napoleônico foi caracterizado na Europa pela formação de alianças para contrapor a qualquer facção potencialmente mais poderosa, criando um equilíbrio de poder. Os tratados assinados após 1815 foram elaborados não apenas para sufocar a revolução do povo, mas também para evitar a emergência de um Estado hegemônico, como a França buscava se tornar sob o domínio de Napoleão. Outro exemplo famoso de balança de poder é o da Guerra Fria. Ele é o que mais aparece, basicamente, em que as duas principais potências da época contrabalanceavam o poder uma da outra. Mas eu falarei mais sobre isso ao longo do episódio. Então, agora que você já conhece pelo menos os exemplos mais famosos, nós podemos exemplificar esse conceito a partir de alguns autores específicos. Para Morgenthau, por exemplo, a política internacional trata-se de uma luta pelo poder. Basicamente, os Estados buscam seus próprios interesses nacionais definidos em termos de poder. Dessa forma, no ambiente internacional, os Estados se comportarão de uma maneira a manter o seu poder nacional, aumentá-lo ou demonstrá-lo. Mas você pode me perguntar, onde entra a balança de poder nessa história, Paula? Bem, Morgenthau explica então que existem limitações para o poder nacional de um Estado. E essas limitações seriam 1. A balança de poder, 2. O direito internacional e 3. A opinião pública e moralidade internacional. Então, assim, o Estado busca aumentar seu poder nacional, só que esse poder nacional vai se expandir infinitamente? Não, ele tem limitações. E uma dessas limitações vem da questão da balança de poder, porque os outros estados vão buscar contrabalancear o poder dele, para que ele não se torne, vamos pensar de uma forma bem exagerada, o dono do mundo. Para Morgenthau, a aspiração de poder por parte das várias nações, em que cada uma tenta manter ou alterar o status quo, leva necessariamente a uma configuração chamada de balança ou equilíbrio de poder. De Morgenthau, nós pulamos para Raymond Aron, o carinha que eu citei lá no primeiríssimo episódio do Dicotomia.
Arron começa seu capítulo 5 dizendo que a política externa é intrinsecamente uma política de poder. E o conceito de equilíbrio, balance, aplica-se a todos os sistemas internacionais. Ele explica também que a política da balança obedece a uma regra de bom senso e deriva da prudência necessária aos estados desejosos de preservar sua independência, de não estar à mercê de outro estado que disponha de meios que não se possa confrontar. Além disso, aponta dois tipos de equilíbrio, o multipolar e o bipolar, de que tratarei um pouco mais à frente. E apenas para citar uma outra coisa de Arron, ele fala no seu texto de uma outra ideia, a ideia do equilíbrio do terror. Esse equilíbrio do terror que estaria ligado ao ciclo de dissuasão nuclear vivido no período da Guerra Fria. Então sim, a ideia do terror, das bombas, do perigo nuclear, do perigo das bombas. Então, basicamente, essa ideia do terror. Avançando um pouco mais aqui no nosso episódio, quem aborda essa questão também é Kenneth Waltz. E olha o Waltz aqui mais uma vez. Para ele, a política internacional deve ser estudada a partir da estrutura do sistema. Pense nessa palavra, estrutura do sistema, quer dizer, 2, 3 palavras. Essa estrutura que fornece arcabouço dentro do qual se processam as relações entre os Estados. Por isso, a balança de poder se forma graças à existência de um ambiente anárquico e da existência de unidades que desejam sobreviver. A balança de poder seria um resultado da estrutura. Então, em resumo, na visão de Waltz, a balança de poder surgiria como um resultado não intencional, emergindo do fato de que as unidades tendem a aprimorar suas capacidades cada vez mais, visando a sua própria sobrevivência. Portanto, em seu pensamento, a anarquia, ela mesma, a anarquia, condicionaria o comportamento dos Estados, inclusive para a formação da balança de poder. Essa balança de poder que seria uma maneira de evitar que o Estado rival se torne tão forte que não possa ser impedido de dominar os outros. É importante lembrar, por fim, que Waltz analisa especialmente a balança de poder da sua época, essa que seria a bipolaridade entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos. Tal equilíbrio bipolar, segundo Waltz, seria mais estável que sua alternativa multipolar, uma vez que os recursos de poder estariam limitados a 2 países principais, em torno dos quais o sistema se desenvolveria por meio de alinhamentos e oposições. Ufa! Chegamos ao fim do episódio. Espero que você tenha chegado até aqui. E para finalizar, depois de todas essas coisas que eu falei, você pode perceber que elas tratam basicamente de uma balança de poder em nível mundial. Mas em nível regional, a gente também pode falar da balança de poder? Bem, já que estamos nesse ritmo de falar do Brasil, e para não dizer que eu não falei das flores, ou melhor, do Brasil, nós podemos pensar na relação entre Brasil e Argentina e a balança de poder no Cone Sul. Podemos nos questionar a partir desse episódio de hoje, e levando em conta a obra de Almeida Mello, Argentina e Brasil, a balança de poder no Cone Sul, qual seria o papel que o Brasil desempenha em nível regional e quais seriam suas ambições de influência e poder internacionalmente? Qual o estatuto e capacidade de poder do Brasil na América Latina? O Brasil seria um país preponderante? Olha, segundo o autor, implicitamente, a lógica de poder das teorias realistas, essas que vimos no episódio de hoje, rege que o alcance e o exercício dos interesses regionais e globais brasileiros dependem do correto enquadramento e solução das relações de poder com a Argentina, o seu importantíssimo vizinho, entrando assim na lógica da balança de poder, já que, como sabemos, a Argentina e o Brasil têm um longuíssimo histórico de conflitos e estratégias, principalmente na região da Bacia do Prata. E com essa brevíssima citação do Brasil, e você pode perceber que eu adoro palavras com íssima e íssimo no final, terminamos esse episódio de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou correção é só mandar uma mensagem ou um direct pra gente. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram são o @dicotomia_cast. E a gente se vê na próxima, em um episódio talvez nem tão realista assim.